Vamos lá, vamos dar uma olhada nos lances. O primeiro vale a pena, eu vou tabelar aqui com o Eugênio Leal, mas o primeiro vale a pena porque é logo o erro na saída de bola do Fluminense, do Fábio, e o gol do Pedro Raul. Eu tô feliz, Eugênio, porque eu fiz o pós-jogo essa semana do São Paulo na Sul-Americana, do Botafogo na Sul-Americana, 2 0-0 difíceis, em que era difícil o editor conseguir um bom, melhor momento, um clipe bom de imagem. Esse jogo dá trabalho, esse é aquele MM que fica longo, né? Porque mesmo o Fluminense com muita posse de bola, um domínio, amassando ali o Vasco no contra-ataque, além do gol, teve seus momentos de perigo. Como você avalia esse 1-1, Eugênio? Avalio dessa forma, né? O Vasco conseguiu esse gol logo no início, pressionando a saída de bola do Fluminense, forçando o erro do Fábio, e depois passou a atuar no contra-ataque, que é a cara do Vasco mesmo. E no contra-ataque teve lá as suas situações, né? Teve os seus melhores momentos também para colocar aí na edição. Mas o jogo foi todo dominado pelo Fluminense, que, especialmente no segundo tempo, avançou ainda mais no campo, né? Porque o Diniz fez, no intervalo, aquela clássica substituição de tirar um zagueiro, tirou o Felipe Melo, recuar o André para a zaga e colocar mais um atacante, que no caso foi o John Kennedy. E os 30 primeiros minutos do segundo tempo foram de um massacre do Fluminense. Sim. Foi o momento em que saiu o gol do Cano e muitas outras situações reais de gol, né? O Fluminense, até o final do jogo, martelou e parou muitas vezes nas mãos do goleiro do Vasco, Léo Jardim. O Vasco, de vez em quando, tentava um contra-ataque, levava algum perigo, mas sem muitos lances de possibilidades de gol. Houve um momento no segundo tempo, em que o Fluminense chegou a ter 83% da posse de bola. Coisa muito alta, realmente. Aí é o gol, né? É impressionante a confiança que o Cano tem para finalizar, né? Porque ele faz parecer chutes tranquilos, chutes que são difíceis. Esse chute é difícil. Ele pega de esquerda, de primeira, um lançamento longo, e aí o empate do tricolor. O goleiro defende, mas aí parcialmente, e o Lima tá ali para pegar o rebote e concluir, né? O Fluminense com mais um jogador na área, depois com mais outro, porque entrou o Lelê, ele deu mais liberdade para o Cano se movimentar, né? Ele não ficava sendo o único atacante para dois zagueiros. Então, ele conseguiu achar aquele espaço, finalizou muito bem, e o Lima aproveitou o rebote. E é isso que a gente vai ver aí. O Fluminense com essa característica, né, do toque curto, da aproximação, de juntar muita gente no mesmo canto, e consegue gerar situações. Só que não conseguiu converter. Isso é muito legal, porque o Ganso cabeceia, o Léo Jardim faz uma defesaça e no contra-ataque o Vasco da Gama tem uma oportunidade. Eu acho que esse momento mostra, obviamente que não foi só uma lá da cá o tempo inteiro. O Fluminense teve muito mais volume, mas vocês estão vendo nos melhores momentos que chances claras o Vasco também teve. Agora, o que me chama a atenção nesse domínio do Fluminense, às vezes a gente, de posse de bola e de pressão, é que às vezes você via jogadores do Vasco com dificuldade do que fazer. Assim, o jogador meio no desespero mesmo, jogava para lateral, assim, é um sufoco daqueles difícil respirar, Eugênio. Sim, isso é muito do Fluminense, ele faz isso mesmo, quando consegue encaixar o seu jogo, e é muito do Vasco também, porque esse time do Vasco me parece estar, talvez acomodado seja a melhor palavra, não sei, mas acostumado em jogar só no contra-ataque. Ele não procura desenvolver uma troca de passes. Não tem jogadores para isso. É treino. E o Vasco tem tido tempo para treinar, porque só joga o brasileiro, tem folgado no meio de semana. Exatamente. Olha só aí a ficha técnica da partida, a posse de bola 79-21, isso é muita coisa, gente. Chutes. Fluminense chutou 23 vezes, 9 no alvo. O Vasco, 8 vezes, 1 no alvo. Grandes chances, 4-2. Ações na área rival, 40-8. Porcentagem de ações no ataque, quase 70% o Fluminense, o Vasco 28,6%, passes certos, estamos falando quase 6 vezes, né? Dá 5, alguma coisa, e esse é alguma coisa alto. Até porque o percentual de erro de passe do Vasco foi muito grande. Estava dando uma olhada agora no ESPN Intromídia, o Vasco estava com 56% de acerto de passe. Muito baixo, muito baixo. Mas isso também se deve à pressão do Fluminense na recuperação de bola. Exato. O Vasco, quando tinha bola, em poucos passes já perdia ali na sua própria intermediária, porque o Fluminense estava pressionando bastante. A gente está falando de um time, o Fluminense, que, pelo menos na minha opinião, acho que você pensa parecido, é um candidato real ao título. É clássico contra o Vasco. Então é um clássico, ok. Mas pela dinâmica do jogo é um 1-1 ruim.
Um ponto num jogo como esse é ruim para quem pensa em ser campeão? É ruim porque o Fluminense vinha de derrota, né? O Fluminense esquece Libertadores. Campeonato Brasileiro. Sim. É uma corrida de longa duração. Tem muita coisa para somar ponto. O Fluminense abriu o campeonato com 2 vitórias, era o líder, perdeu para o Fortaleza. Agora empata com o Vasco. Então ele já vai olhar para outros clubes que estão vencendo, né? Que estão abrindo. Para você ver, o Cruzeiro hoje já foi a 9 pontos. Isso. O Botafogo nessa rodada tem jogo difícil, mas se vencer, vai a 12. Então ele começa a deixar outras equipes abrirem um pouco. Se aqui, né, o foco é esse, nesse momento do campeonato, porque ele está dividido, porque tem Copa do Brasil ali na frente, contra o Flamengo. Ali tem fase de grupos da Libertadores que ele está bem encaminhado para se classificar, mas acho que aqui é também uma grande classificação para poder mandar os jogos em casa, né, ficar entre os melhores colocados na fase. Então, talvez o brasileiro, nesse momento, embora tenha entrado hoje com o time titular, não fez isso contra o Fortaleza, mas talvez não seja o principal dos focos. Não que ele tenha diminuído a intensidade hoje. Jogou tudo o que podia. Colocou em campo o que tinha de melhor. É que não conseguiu o resultado. Vamos falar sobre um personagem importante do jogo, o goleiro vascaíno Léo Jardim, que fez muitas e muitas defesas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação dele. Olha só, ele foi alvo mesmo, né? 23 chutes, 9 foram certos, fez 8 defesas, algumas delas dificílimas, né? O chute do Marcelo de fora da área, a cabeçada do Ganso, sofreu um gol, teve um aproveitamento de 88,9%. É a atuação que gera ponto. Ele hoje conseguiu um ponto, quase 3. Obviamente que os 3 não seriam só na conta dele, até porque o Vasco da Gama, ao marcar o gol, não teve a participação do Léo Jardim, mas é a defesa que é uma atuação realmente para colocar na memória, no currículo para sempre, Eugênio. É uma grande atuação. É uma grande atuação. Ele tem tido grandes atuações no Vasco, né? Tem sido um goleiro muito regular, tem sido importante. Eu até imaginava quando ele chegou que seria reserva, que o titular seria o Ivan. Ele chega depois, mas chega já assumindo a condição de titular. E vamos lembrar, no Campeonato Carioca mesmo, em alguns jogos ele foi decisivo. Vitória contra o Flamengo, que o Vasco conseguiu, ele pegou muito. E hoje foi excepcional. Realmente, se a gente tiver que escolher um jogador que mais se destacou em campo, foi o Léo Jardim, o goleiro do Vasco, que realmente fez defesas mostrando muita segurança, né? Até o finalzinho, o último lance do jogo, de perigo, é uma pancada do Nino de fora da área que ele consegue espalmar e a bola bate no travessão. É a grande figura do jogo. Foi decisivo, sim. Acho que se fosse outro goleiro, era provável a vitória do Fluminense. Deixa eu fazer uma pergunta, voltando ao gancho que você falou do Fluminense sobre a prioridade, né? Eu também acho que qualquer time brasileiro tem condições, tem que focar em Libertadores. E o Fluminense, ao ter um sorteio de Copa do Brasil com o Flamengo,